Olá, crianças! Bom, esse trabalho está sendo direcionado especificamente aos alunos do quinto ano da escola em que eu trabalho. Estou transmitindo essas videoaulas para eles, né, com conteúdos dos nossos livros didáticos e do livro Carioca. É uma maneira que eu encontrei de estar interagindo com eles mesmo à distância. E mesmo a gente não podendo corrigir todo o exercício do livro à distância, pelo menos nesse primeiro momento, nós vamos ter a oportunidade de fazer o quê? De socializar esse conteúdo. Então já disponibilizei dois outros vídeos para vocês que a gente vai repartir. Além dos meus alunos, o público-alvo é bem abrangente, né? Porque dúvidas em língua portuguesa é comum. E a gente poder se ajudar nesse sentido é muito bom, né? Na outra aula, no outro encontro que nós tivemos, nós falamos sobre produção textual. Falamos sobre tipos de texto e gêneros textuais. Então agora nós vamos ver aos pouquinhos quais são os tipos textuais do livro que a gente estuda e os gêneros textuais que nós estudaremos durante o ano de 2020. No planejamento dessa semana foi da página 14 a 21. Então nós vamos ver inicialmente o primeiro texto, depois o segundo texto e assim por diante, ok? Aqui a gente tem um texto bem legal, que pela estrutura, a maneira como ele se apresenta, a gente já classifica como um texto narrativo. Não é injuntivo, porque não tem instrução, não é expositivo, nem é descritivo. Ele está contando uma história. Está contando uma história pra gente. Tem personagens envolvidos e tem um enredo. E aí tem aquelas 4 partes que a gente já conhece do texto narrativo, que é a situação inicial, o conflito gerador, o clímax ou a complicação e o desfecho. Então eu vou ler o texto para vocês e depois a gente já vai completar juntos um quadro que está aqui na página 19. Tá bom? Vamos lá então. O bem não se paga com o mal. No tempo em que os animais falavam, mas nem todos se entendiam, como veremos, ia certo dia um lenhador pela floresta quando ouviu os urros de uma onça que caíra numa armadilha preparada por alguns caçadores. O lenhador se aproximou da armadilha e a onça suplicou-lhe: "Oh, me tire daqui, por favor." O homem olhou desconfiado. "Eu, hein? Você é uma onça, bicho perigoso. Se eu a soltar, depois você vai querer me devorar." Mas a onça jurou por todas as pintas que não, imaginem, jamais faria algo contra o seu próprio benfeitor. Se ele a soltasse, ela lhe seria eternamente agradecida, eternamente reconhecida, eternamente sua devedora. E tanto falou e falou e falou, que acabou convencendo o homem. Porém, assim que ele a soltou das cordas que a prendiam, a falsa o agarrou. Nhaque! "Sinto muito, meu amigo, mas estou faminta e você será meu almoço." "O quê?" bradou o lenhador. "Você promete, jura, e ainda me faz uma ingratidão dessas?" "Ingrato é o ser humano," filosofou a onça, "pois não estraga a floresta que lhe dá a vida." "Eu sou apenas uma onça, um animal que come carne. Nesse caso, estou apenas seguindo os meus instintos, como você bem pode ver." Mas o lenhador argumentou que naquele caso ele tinha razão. Quem tinha razão ali era ele, não a onça. Não ela que foi ingrata. E já que eles não chegavam a um acordo, teriam que chamar um juiz para decidir a contenda. A onça concordou. E a primeira a passar por ali foi a lebre, logo chamada para intervir na questão e julgar as partes contrárias. A lebre ouviu os argumentos dos dois e depois decidiu: "Não posso fazer um julgamento perfeitamente justo se eu não souber exatamente como é que a onça estava antes de ser solta. Por favor, senhora onça, queira voltar à sua posição na armadilha." A onça, prontamente distraída, caiu no logro,
voltou à armadilha e tornou-se novamente uma prisioneira. Vamos embora, disse a esperta lebre ao homem. Ela que lute. Agora ela que suplique aos caçadores e aprenda que o bem não se paga com o mal. De Rosane Pamplona, verso e reverso, O Outro Lado das Histórias, São Paulo, Brink Book, 2008. Olha que legal, gente. Logo de cara ali, quando a gente olha o texto, quais são as informações que a gente pode se antecipar quando você diz, quando você lê, o bem não se paga com o mal, né? Que o texto que a gente ia ler seria um texto que nos daria uma moral da história entre o bem e o mal. Ele nos traria uma situação em que o bem e o mal estariam em contraponto. E que gênero textual é esse aqui? Quem é que lembra? Tipo de texto é o texto narrativo, que tem vários gêneros textuais. Especificamente, é que tipo de gênero textual? Uma fábula, não é isso? A fábula é o gênero textual em que há uma narrativa, em que os personagens são animais, em que há um enredo, em que há uma história sendo contada, em que há uma moral, em que há um aprendizado sempre no final desse texto. Então a fábula tem as características: animais ou objetos adquirindo a forma humana, características humanas, né? E tem sempre uma moral da história, sempre um aprendizado no final da fábula que a gente leu. Onde esses acontecimentos se passaram? Estou lendo aqui no e-book do computador. Na floresta, claro. Que personagens participam da história? O lenhador, a onça e a lebre. E aí por aí vai. Mas o que eu quero passar para vocês mesmo, assim, que em termos de interpretação vocês vão conseguir fazer tudo sozinhos, com certeza, está relacionado aqui à página 17, onde a gente tem um quadro que apresenta a estrutura da narrativa, bem delimitadinho para a gente poder completar. E aí a gente tem um espaço para se colocar o que nesse texto, que nessa fábula foi a situação inicial, o que foi o conflito gerador, o que foi o clímax ou a complicação, a tensão da história e o que foi o desfecho. Eu costumo dizer que situação inicial é igual uma peça de teatro, uma cena de um filme que a gente trabalha o set, trabalha o elenco, trabalha a maquiagem, o vestuário, né? É o making off que acontece por trás das câmeras, por trás das cortinas. É a situação quando abre a cortina, quando começa o filme, quando começa a história, esta é a situação inicial. É o que aparece logo de imediato. E o que aparece de imediato? Um lenhador caminhando pela floresta e ouvindo o que? Os urros da onça. E essa onça ela havia sido capturada por caçadores. Estava na rede, né? A rede pegou a onça e os caçadores estavam vindo já. Ela sabia que já estavam a caminho para matá-la. Essa é a situação inicial. Pronto. E aí, o que acontece a partir da situação inicial é que a gente dá o nome de conflito gerador. Qual seria o conflito gerador? O caçador chega, né, pertinho da onça, ela suplica, pede pelo amor de Deus e ele a solta. E quando ele solta, ela agarra-o e diz que vai devorar. E aí acontece o clímax. Qual é o clímax? É chamar uma lebre que passava num lugar. A gente fala clima, meu Deus, já estava com ele nas mãos, ainda tem mais uma lebre, ela ia devorar os dois. Mas aí a lebre foi muito esperta, foi chamada para fazer o julgamento e passa uma conversa na onça e diz que não consegue julgar se ela não subir novamente para sua armadilha. E ela cai na conversa da lebre, sobe para a armadilha e qual é o desfecho? Ela voltando para a armadilha e a lebre caminhando docemente com o homem para fora da floresta e deixando a onça lá. E deixando claro que a gente nunca deve pagar o bem com o mal. Beijos e até a próxima!